Queridos irmãos e irmãs, romeiro de Nossa Senhora, presente aqui em nossa igreja, queridos irmãos que nos acompanham pela rede Aparecida de comunicação, queridos irmãos no sacerdócio que concelebram comigo essa Eucaristia, uma grande verdade para todos nós é que todos nós, batizados, somos discípulos e missionários de Jesus. Foi-se o tempo, sabe, gente, em que a gente pensava que a missão da igreja era somente do padre, da freira, do bispo, do consagrado. Hoje não. Hoje a gente já tem essa percepção de que todos nós, com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de ser, com o trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia, somos missionários de Jesus, somos discípulos. E nós somos discípulos de Jesus porque nós temos a oportunidade de sempre estar aprendendo com o Mestre. Na Eucaristia, que nós celebramos todo domingo ou diariamente, com a Palavra de Deus, e também com os estudos que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, a gente vai se tornando discípulo e missionário de Jesus no dia a dia da nossa vida. E nós somos missionários porque nós somos formados pelo Mestre. E por isso, todos nós, sem exceção, temos a missão de anunciar a sua palavra a todas as gentes. E para anunciar, para ser discípulo missionário, a gente precisa, cada vez mais, ter uma vida em que a gente busque cada vez mais servir a pessoa que está do nosso lado. As leituras de hoje vêm nos apresentar algumas características importantes para que nós sejamos discípulos missionários de Jesus. Na primeira leitura, Paulo escreve a Tito, falando da importância de pessoas idôneas, de pessoas que mesmo tendo as suas limitações, que possam viver com retidão, para liderar a comunidade. Paulo exorta Tito, olha, arrume homens, pessoas, mulheres idôneas, que saibam liderar a comunidade. E ele traça um perfil de pessoas interessante. Ele quer pessoas hospitaleiras, amigas do bem, ponderadas, justas, piedosas, capazes de exortar com a sã doutrina e refutar aqueles que contradizem a doutrina católica, a doutrina de Deus. Então, todos nós, gente, embora tenhamos os nossos limites, a gente tem que ter sempre na nossa cabeça isso. Nós temos condições de ser discípulos missionários de Jesus. A gente tem condições de ter esse perfil aqui que Paulo traçou para a comunidade de Tito. Basta que nós nos esforcemos no dia a dia de nossas vidas. E no Evangelho que nós ouvimos, Jesus mostra a importância de uma vida sem escândalos, de uma vida baseada no perdão e de uma vida baseada na fé. O discípulo missionário de Jesus, ele tem que ter uma vida idônea, como eu disse. Ele tem que buscar
ter uma vida sem os escândalos, baseada no perdão e principalmente baseada na fé. Uma vida sem escândalo. Jesus diz assim: ai daquele que produz escândalo. E Jesus diz isso porque é um grande mal aquela pessoa que é um líder de comunidade escandalizar principalmente aqueles que são os pequeninos. E por isso Jesus usa até de palavras fortes. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se ao mar. O que Jesus quer falar com isso, na verdade, é nos mostrar, é mostrar para a comunidade a responsabilidade que nós devemos ter para com o outro. Quem é líder de comunidade tem que olhar que muitas vezes tem várias pessoas que estão seguindo você. Várias pessoas têm você ali como um referencial. Então você também tem a responsabilidade por essas pessoas. E o escândalo nunca é bom. Depois Jesus vai falar a importância do perdão. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes te pedir perdão, tu deverás perdoá-lo. Nós seres humanos, gente, precisamos do perdão. E a gente precisa do perdão porque nós somos pessoas falhas, pessoas que têm os seus limites. E quando não existe o perdão nas nossas relações, a gente acaba se machucando demais, a gente acaba deixando o nosso coração duro, a gente acaba deixando o nosso coração enrijecido, e a gente não é capaz de acolher a pessoa que está do nosso lado. As nossas comunidades, a nossa igreja, ela não se mantém se não existe o perdão. O perdão é importantíssimo, porque a partir do perdão eu reconheço as minhas fraquezas e sou capaz também de reconhecer a fraqueza daquelas pessoas que estão do nosso lado. Então o discípulo missionário de Jesus, nós batizados, nós devemos viver essa realidade do perdão. Nós devemos promover o perdão. Isso deve ser uma realidade em nosso meio. E nós também, discípulos missionários de Jesus, devemos viver os valores da fé. No Evangelho que nós ouvimos, Jesus diz assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui. E esta moreira obedeceria, ela sairia do lugar e ia até outro. A fé, gente, é acreditar naquilo que é impossível até. Como que é possível uma moreira ser arrancada do lugar e lançar-te ao mar sozinha? É praticamente impossível. Só para quem tem fé é capaz de acreditar no impossível. Só quem tem fé é capaz de acreditar na ressurreição. Só quem tem fé é capaz de acreditar que qualquer situação de morte que possa existir entre nós pode ser vencida, pode ser melhorada. E é tendo fé que a gente consegue mudar todas as situações de tristezas que existem no nosso mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, somos discípulos missionários e temos essa missão de anunciar Jesus para todas as pessoas. E por isso, mesmo com nossos limites, mesmo sendo falhos, mesmo tendo as nossas dificuldades,
a gente não pode deixar de ser uma testemunha para o irmão e para a irmã. A gente não pode deixar a prática do anúncio de lado na nossa vida. Tenha essa concepção. Eu, com o meu jeito de ser, com o meu trabalho, lá na minha família, eu evangelizo, eu falo de Jesus. E é por isso que eu tenho que buscar ter uma vida reta, é por isso que eu tenho que buscar ter o valor do perdão na minha vida, e é por isso que eu também tenho que buscar os valores da fé no dia a dia da minha vida, acreditar na presença de Deus, e de que Deus pode fazer sim, o impossível para cada um de nós. E nós contamos sempre com a intercessão da nossa mãe Maria Santíssima. Ela, mulher de fé, discípula, missionária do seu Filho de Jesus. Ela também não se privou de anunciar a mensagem do seu Filho. Contamos com a sua intercessão. E também contamos com a intercessão de São Josafá, santo da nossa igreja, na qual nós celebramos no dia de hoje. Um grande mártir, que também foi discípulo missionário e viveu os valores da fé. Que eles possam interceder por cada um de nós, para que nós, no dia a dia da nossa vida, possamos cada vez mais aumentar a nossa fé, para que sejamos sim, discípulos missionários, anunciadores da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.